Fala pessoal, dando continuidade a mais um princípio do Solid, vamos falar do quarto princípio do Solid, que é o Interface Segregation Principle. Nesse princípio, ele trata a respeito da segregação das interfaces. Quando a gente lê aqui de cara a definição, já dá para ter uma ideia do que ele trata. Então, por exemplo, qual que é a definição dele? Clientes não devem ser forçados a depender de métodos que eles não usam. O que isso significa? Quando temos uma interface e temos classes que implementam essa interface e uma dessas classes não utiliza algum desses comportamentos que a interface traz, então é hora da gente fazer a segregação dessa interface em outras interfaces ou quebrar da melhor maneira possível. Então eu separei aqui um package com o princípio e outro package sem o princípio. Vamos começar aqui com o package dando esse exemplo sem o princípio. Tem essa classe Restaurant Service, onde ela tem dois comportamentos, que é a parte de preparar um pedido, que esse seria o pedido de um hambúrguer, e o caixa, que é a parte de pagamento desse meu pedido, né? Quando a gente entra dentro da classe Hamburger Order, a gente repara que ela implementa uma interface restaurante. Na interface restaurante, a gente tem dois comportamentos, que é prepare order e to pay. Esses comportamentos, para o hambúrguer, para a classe Hamburger Order, a gente vê que o pagamento é um método, é um comportamento não utilizado. Eu não sei implementar esse método dentro da minha classe Hamburger Order. A mesma coisa acontece quando a minha classe caixa implementa a interface restaurante e ela não sabe como resolver a parte de preparação de pedido. Ela somente sabe pagar aquele pedido e não preparar o pedido. Então, reparem que temos dois comportamentos lá na interface restaurante que as classes não conseguem implementá-los todos os comportamentos dentro da sua estrutura. Então, a gente precisa quebrar ela e fazer uma refatoração e segregar essa interface. Então, no package de cima, a gente observa o exemplo da utilização da segregação da interface. Neste exemplo, o que é interessante? A interface restaurante, que antes era somente tinha dois comportamentos aqui e ela era implementada por duas classes implementavam ela, ou agora ela foi quebrada em duas partes. Essa mesma interface foi quebrada em duas interfaces, que agora é Restaurant Order e Restaurant Pay. Então, qual que é o comportamento de Restaurant Order? Somente preparar o pedido. Só preciso preparar o pedido. Na interface de pagamento, eu preciso saber pagar. E aí, quando as implementações são feitas nas classes caixa e na classe pedido de hambúrguer, a separação já é melhor. Por quê? Quando o Hamburger Order implementa Restaurant Order, ele só precisa saber fazer preparação de pedidos, né? Nesse caso, é um pedido de hambúrguer. A mesma coisa aqui é o Restaurant Pay, que é a parte de pagamentos do restaurante. O caixa precisa saber somente fazer esse pagamento. Então, basicamente, para fixar bem, para entender bem ali o conceito, toda vez que eu tiver uma classe implementando uma interface onde todos os comportamentos, os métodos que vêm implementados dessa interface, eu tenho comportamentos aqueles que eu não implemento, que eu não utilizo, eu preciso quebrar essa interface, tá? Preciso segregar ela. E esse é a ideia do princípio. Trazendo um pouquinho mais de ilustração para esse ponto
da segregação de interface, aqui temos uma ilustração. Do lado esquerdo, a gente não tem implementação desse princípio. Por quê? Porque um dos robôs ele tem que ter antenas. Ele deveria ter antenas, mas ele não pode, ele não tem antenas. Então, não é um comportamento que ele estava esperando ter ou implementar. O correto é que do lado direito, a gente observa que, separando os comportamentos, quem precisar ter aquele comportamento específico, implementa o comportamento. Então, se acaba segregando as interfaces e separando melhor isso mais granularmente para que outros clientes, como diz a definição, possam utilizar de maneira mais concisa. É isso, pessoal. Terminamos mais um princípio do Solid, é o quarto princípio do Solid, e vamos para o último.